estão falando? Início de ano letivo é exatamente assim. Até a gente organizar tudo, as coisas começarem a caminhar, a gente vai devagar. Vamos estar aí com quem? Os nossos convidados de hoje, a doutora Ângela e a Mônica. Agora sim, agora sim. Ah, nossas convidadas especiais chegando! Conseguimos! Seja bem-vinda, doutora Ângela. Mônica, seja bem-vinda. Mandei um convite para você aí, Mônica maravilhosa. Só nos aceitar aí que você já é nossa convidada. Isso, já estou aqui até suando. A minha pausa. Oh, E vamos que vamos. Seja bem-vindo, Delci. Seja bem-vinda ao Almoço com Aprendizagem e Companhia. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante com o mestre, né? Quem sabe, sabe. Quem sabe faz ao vivo. É simples assim, gente. isso As mesmo. coisas acontecem assim. Só estalar o dedo. Aceitou, Mônica, o nosso convite aí? Só aceitar. Sueli, seja bem-vinda ao Almoço com Aprendizagem. Isso. Muita gente bonita. Muita gente bonita, muito profissional, ó. Bacana demais aqui. E espero que estejam entrando também os pais, adolescentes, que hoje a gente vai falar sobre muita coisa interessante. Nosso bate-papo hoje do Almoço com Aprendizagem vai ser 10. Aceitou o convite, Mônica? Aqui, aceitar. Vamos lá. Chegou. Acertamos! Mônica! Yeah. Oi? Tá escuro aí, hein? Tá. Tá escuro? Tá. Nossa, tá super clara a sala. Tá mais clara que a sua até. Ó, menina, pra nós tá um breu só aqui na imagem. Nossa, como é que eu faço? Vixe. É por Você quer sair e mandar de novo? Você quer sair e mandar outro convite para eu aceitar aqui? Espera aí, como é que eu... Se você quiser sair em cima no xizinho, você cancela e depois você manda da mesma forma o convite pra gente aceitar, ver se ajusta. Ah, a doutora Ângela tá na clareza total do sol lá, ó, o sol atrás dela. Estou suando aqui com vocês uma vez, batom, almoçar com a Mônica Mendes, né? Uai. Uai, não é qualquer um, né, doutora Ângela? É uma honra, é uma honra. Isso. E a Mônica, ter uma mestre aqui da excelência da Mônica, de fato, é uma honra. É. Aprendizagem de companhia sente-se honrada. E você está almoçando bem, né? Comendo muito feijão, muito arroz, muita carninha. Ah, Nancy, a Nancy veio almoçar com a gente. Ei, Nancy! Beijo! Foi outra que participou do nosso almoço com aprendizagem, também foi show de bola, falando sobre a importância do desenho. Obrigada, Nancy. Um privilégio tê-la aqui com a gente, participando do nosso almoço. Eu amo a Nancy, me dá vontade de puxar as bochechas dela. E aí, será que ela vai conseguir entrar? Mas, Vamos ver. enquanto... Olá, Nancy. Gente, enquanto isso, manda os recados aí para nós, né? Vai mandando os recados aí, o que vocês estão querendo, os temas... De onde vocês são? Isso, para trazer, para a gente estar conversando no almoço, né? Esse almoço é uma delícia.
A gente está sempre com gente do bem, com gente que tem mensagens muito legais para passar. E, gente, tem novidade aí, ó. O primeiro simpósio de... Que mesmo, Isabel? O simpósio? Doutora, eu estou convidando a Mônica. Desconcentrei aqui. Peraí, doutora Ana. Primeiro simpósio de saúde, educação e estratégias interventivas. Nova Serrana está bombando. Isso mesmo. Exatamente. Estamos aí desenvolvendo um mega simpósio. Aconteceu o de Nova Lima, né, doutora Ângela? Agora para a Nova Serrana e região, que é o primeiro simpósio de saúde, educação e estratégias interventivas. Somente participando desse simpósio, os melhores e maiores pesquisadores do mundo. A gente fala do mundo por quê? Porque nós temos pesquisadores também da Europa e a aprendizagem tem a chancela, né, doutora? Isso mesmo. Tanto da Europa como dos Estados Unidos. Exatamente. Chancelas aí muito fortes. O que a gente não pode é parar de divulgar conhecimento. Sim. Conhecimento com experiência, conhecimento apropriado, assertivo. Ó, nós temos gente de Maceió aí, olha lá, ó. Cibele, Maceió. Olá, Cibele! Oi, Cibele! Júnia! Isso! Adorei o colóquio realizado em janeiro. De Nova Lé! Isso mesmo! Agora... A Mônica... É um prazer que estou com vocês. Agora entra para o prazer ser maior ainda, Mônica. Nova Lima, adorei o colóquio. Foi muito bom mesmo. Foi maravilhoso. E Nova Serrana também. Depois no Espírito Santo, São Paulo, Brasília. Ah, gente, nós vamos passar. Ceará também, Fortaleza, gente. Nós vamos estar aí também, com o colóquio. Né? Vila Velha, né, doutora Ângela? Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, nós vamos passear para esse Brasil todo, levando conhecimento, aprendendo, trocando experiência, coisa muito boa. E a Mônica Mendes também está conosco nessas formações todas, gente. Nossa, que legal! E ela hoje vai trazer para a gente a questão da psicopedagogia. Gente, vocês sabiam que pedagogia não é brincadeira? Então, protocolos, tem evidências, tem muitas formas de avaliar. Olhômetro e nem no tá? Sim. Protocolo, métrica, na evidência. Regina, Célia entrou aí, olha. E os psicopedagogos... Aceitei, Mônica. Agora a Mônica está aí de volta. Vamos que vamos. Regina, não para você, meu bem. Isso, aceitei o pedido aqui da Mônica. E agora está mais claro? Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Seja bem-vinda. Mas a tela está aparecendo realmente alguma coisa, deve ser configuração do celular, não é não? Bom, eu até mudei de posição, fiquei... Não, mas deve ser configuração do celular, porque a tela está como se você não tivesse, só está aparecendo sua voz. Nossa, e o que eu faço, minha filha? Não desespere. Vai dar certo. Vai dar certo, você acha? Vai. Peraí. Às vezes a imagem do seu celular. Vamos tentar te ajudar. Bom, você é craque nisso, né? Pelo que eu vejo. Não. A gente tenta. A gente cutuca e descobre. Vamos ver, porque realmente está parecendo um preto, totalmente preto a sua tela, como se você, só voz mesmo.
Se você quiser, você viu o processo que você fez para enviar o convite para mim? Pelo meu Instagram. Isso, aí você só apertar o bonequinho lá embaixo, né? O mais lá. Hum, Isso. Aí a questão, depois seria interessante você olhar, de repente, enquanto eu e a doutora Ângela, a gente fala um pouquinho sobre a psicopedagogia aqui, fazer essa introdução, você dá uma olhadinha na sua câmera. Abre a sua câmera como se você estivesse em tirar uma foto para ver se a sua câmera está ok, no seu celular, né? Porque às vezes é a sua câmera, tá. tá? Espera. Doutora Ângela. Oi. Apareceu? Ô, doutora, a Mônica está com um probleminha no celular dela, que está aparecendo realmente tudo preto, sabe? Eu pedi ela para só dar uma testada na câmera lá, ela sair e olhar, como se fosse tirar foto, para olhar a câmera dela. Uhum. Isso Mas é só mesmo. falando sobre a Então, importância da psicopedagogia. a psicopedagogia, gente, tem formação, né, instrumentalização e uma associação que dá respaldo para que o psicopedagogo ele esteja trabalhando, tá? Ah, o Luiz aí, ó, Luiz Antônio Correia, aí dá lá, ó. Parabéns, Luiz. Parabéns, parabéns. Nós temos que chamar o Luiz também para a nossa live, Luiz. Você está convidado também, hein? Ó, fica o convite, fica o convite. Isso. Então, gente, precisa de ter uma supervisão, precisa de ter uma orientação, porque tem vários protocolos que a Mônica vai falar que nós usamos para uma avaliação assertiva. E isso é de suma importância, né? Não é terra de ninguém, faz qualquer coisa. E também não é só desenho, como muitos não sabem a importância do desenho. Nós temos aí uma sumidade no desenho, a Nancy Rabelo, né, que está aqui nos brindando, a Rita Thompson. Olha, saudade, Ritinha. Olá, doutora Rita! Que coisa boa! Também já Então, participou da nossa live do almoço com aprendizagem. já sim. E foi uma delícia a conversa. Então, gente, nós precisamos entender que o psicopedagogo, ele tem a sua importância no processo de avaliação interdisciplinar e multidisciplinar. Multidisciplinar na equipe. Hoje a gente nem chama equipe mais, a gente chama time. Você sabia, Isabel? Ó, mesmo? Essa novidade é atual ali. Não, está muito atualizada essa novidade aí. Por que time? Porque nós estamos jogando para o mesmo lado, o mesmo objetivo, né? A equipe também é uma integração, mas quando se torna um time, todos estão o quê? Correndo para fazer gol, correndo para poder instrumentalizar. Então, a aprendizagem de companhia é um time, tá? Que tem o objetivo de trazer informação, e por isso que a gente faz de fazer convite de grandes profissionais, de profissionais que estão investindo para falar sobre esse trabalho. Porque é um time, não importa se é A, B, C, se está no Maranhão, no Ceará, no São Paulo, Rio de Janeiro, é um time. Nós temos o mesmo objetivo e a mesma forma de querer o quê? Que todos façam gol. É isso. A maturidade... Ai, a Rita está falando para dar um olá. Opa! Oi, já mandei o convite, só aceitar aí. É uma delícia a gente saber, gente, que nesse mundo nosso, a maturidade se chama... Agora deu certo, Mônica! Arrasou, Mônica! Nada como ter a devida orientação, né? Ô, Mônica, mas a gente de vez em quando acerta, entende? Mas você sabe o que é isso, né, Isabel? Esse é o verdadeiro papel da psicopedagogia.
Ó, que legal! Então vai lá, manda, Mediar, continua, entendeu? continua. Pega uma pessoa que é meio inexperiente nessa área. Imagina que eu ia pensar que tinha a ver com a câmera do meu aparelho. Agora, depois dessa orientação, fui lá, saí, fui lá na câmera, inverti, porque estava invertida. Obrigada, hein, querida. Grazie Coisa mille. boa. Isso é time. Tá vendo? É Isso time. é time, é verdade, é É verdade. sim, sim. Mas eu Eu não estava entendo muito, ouvindo aí. eu também sou psicopedagoga, né, Mônica? Eu não entendo muito de Então, tecnologia, não, mas eu me esforço. Então, qualquer coisa, eu já falei com você no privado e reforço aqui em rede nacional. Estou às suas ordens, é só pedir. eu sei, agradeço muitíssimo. E olha, vou te procurar mesmo, viu? Porque, Ótimo. olha, tenho Mas que confessar que nesse período da pandemia eu já melhorei muito, muito, né? Coisa que antes, alunos, porque eu já ministrei cursos em Fortaleza, enfim, e aí os alunos já falam, ai, professora, faz alguma coisa online para a gente, né? Grupo de estudo. Eu falei, ah, meu filho, esquece. Esquece, porque eu não tenho a menor versatilidade nisso aqui. Quando chegou a pandemia, queridos, lá estou eu, online agora, com vários grupos de estudo, E né? é mesmo, Dando gente. assim, A fazendo Mônica faz live. informação, supervisão, todo online, tá? Faço, agora faço. que luxo! Então Agora faço. aproveita, mais uma vez, aproveita o gancho aí, iniciando o almoço com aprendizagem. Mônica, fala sobre você, sobre o seu currículo, sobre a sua formação. Então, bom, eu sou pedagoga, né, com formação de origem, e aí depois que eu fui, na verdade, eu descobri a psicopedagogia logo no início, quando ela chegou aqui no Brasil, né? Não sei se eu devia ter contado esse pedaço, né? Mas tudo caso, tudo bem. É só nós, né, que estamos ouvindo, porque falar que eu, desde o começo, né, eu condeno idade, né? Mas enfim, mas foi desde que começou que a psicopedagogia chegou e que eu fui. Os primeiros contatos foi com, na verdade, o primeiro contato foi com a Ana Maria Muniz, Uhum. que ela veio ao Brasil para dar um mini curso, né? Que foi de 4 dias. E aí, nesse dia, e eu já estava meio que envolvida, já ouvindo falar, eu já estava atuando numa clínica que se dizia, aliás, se dizia não, que pretendia desenvolver um trabalho psicopedagógico, mas foi quando eu fiz, foi um workshop, na verdade, que ela deu, quando eu vi a Ana Maria Mônica, eu falei, ah, isso que é psicopedagogia. Uhum. E aí eu descobri, né, que, na verdade, o que eu estava fazendo até então não era bem psicopedagogia. Né? Isto quem conta bem é, na verdade, a Edith Rubinstein, um dos livros dela, ela tem um pouco, Verdade. ela mostra isso, né? Que nós fazíamos, na verdade, uma recuperação, né? Uma, uma aula particular um pouco mais sofisticada, enfim. Bom, mas enfim, mas foi a partir desse workshop com a Ana Maria Muniz, depois Sara Paim, que foi chegando, até chegar a Alicia Fernandes, né? Aí eu fiz a minha formação com a Alicia Fernandes, e na sequência que eu fui fazer o mestrado em psicologia, porque aí a academia cobrava a titulação, né? Não bastava o conhecimento que eles nomeiam de empírico, né? Mas, então, fui para a academia, fiz o mestrado, que foi ótimo. Na verdade, eu tive professores excelentes e ali eu fiz ampliei meus conhecimentos, até da própria psicologia, da psicanálise, né? E depois de lá eu ainda fui para uma formação em terapia de família. Né? E por que eu fui para a terapia de família? Né? Você fala, mas você não é pedagoga? Já não estava com a psicopedagogia e tal? Sim, mas é que no meu trabalho psicopedagógico, eu via que chegava a criança, o adolescente, enfim, o sujeito, né, que se me apresentava, começava, vinha numa evolução legal, até bonitinha, enfim, mas de repente tinha eles chegavam meio que num platô, né, e a coisa não avançava. E a escola falava, Mônica, olha, não sei, deu uma estacionada, né, eles diziam, estacionou o sujeito. Agora ele não evolui. Teve uma escola que usou um termo que
Ele jogou a toalha. Eu falei, como assim jogou a toalha, criatura? Eu tive que ir lá à escola e perguntar, porque a escola só dizia os aspectos negativos da criança, né? Era um menino de 12 anos atravessando uma fase horrível, os pais numa separação litigiosa, enfim. E aí eu falei, mas como? Mas me conta um pouco os aspectos positivos que ele está apresentando. Bom, foi uma surpresa essa minha pergunta, né? A coordenadora olhou para um professor que estava acompanhando a entrevista e eles não sabiam o que me responder. Uhum. Aí foi o professor que meio que, sabe, foi pego de surpresa e falou, ele tem um bom trânsito social. Eu falei, que ótimo, que bom. Então ele se dá bem com as outras crianças, tem amigos. Aí eles, tem. Eu falei, ótimo, que mais? E assim foi, entendeu? Bom, enfim, esse foi só um episódio, depois aí que teve um outro desdobramento, enfim, mas é isso que me mostrou a necessidade da gente envolver a família no trabalho Sim, psicopedagógico, sim. entendeu? Envolver, e aí eu fui buscar mais conhecimento, né? Como lidar com família, né? Eu me achava bastante inexperiente, enfim, sem muitos recursos, né? E aí foi ótimo, fiz uma formação num local excelente, também com ótimas formadoras. Eu tenho até contato até hoje com o meu grupo, né, da época. Legal. E assim foi que foi ampliando. Bom, e aí eu estou na psicopedagogia há poucos anos, como vocês devem notar, e aí agora o que me levou a ver essa questão, né? Porque eu digo aí, por que falar de avaliação em psicopedagogia, Avaliação. né? Sim, sim. E que aí eu cheguei nesse ponto de olhar e ver que, lógico, na psicopedagogia, a Ângela, você também, que já é da área, sabe muito bem que a gente tem muito essa questão. A gente, logo que começa um curso de psicopedagogia, em geral, os primeiros instrumentos, quem segue um pouco essa linha de Alicia Fernandes, Sara Paim, vai aprender par educativo, provas Sim, operatórias. sim. Bom, tudo que eu estou nomeando aqui são os recursos que eu ainda uso, né? Hora de jogo, são instrumentos preciosíssimos. Por quê? Porque são instrumentos, bom, a hora de jogo e para educativo, me dão um retrato da subjetividade do sujeito, né? Que é essencial. Provas operatórias, nada como o bom Piaget, que teve uma perspicácia de pesquisar e descobrir formas de você conversar com o sujeito, né? Com a criança, com o adolescente, enfim, e ir percebendo o desenvolvimento cognitivo dele, como ele pensa, como ele aprende. É um instrumento que até hoje eu não abro mão. Tem alguns psicólogos que não, olham um pouco torto para isso, provas operatórias, para que isso? Bom, mas enfim, eu ainda valorizo as provas operatórias e assim vai. Então, e nós temos na área da psicopedagogia profissionais da nossa área que contribuíram bastante, né, para isso. Uma delas, que eu sempre elenco muito, é a Sônia Mugen, né? E ela foi uma que começou a trazer instrumentos padronizados, Sim. né? Então, ela trouxe a contribuição com o Confias, né? Mesmo com a compreensão leitora, num primeiro momento, ela trouxe. E agora a gente vê, né? Por exemplo, a compreensão leitora foi todo reformulado e ganhou uma vestimenta muito mais, né, padronizada, apurada, né, Sim. que você chega ao score, né, e vê a evolução, ou como é a compreensão, como se dá a compreensão leitora daquele sujeito. Enfim, e ela fez um recorte, né? Ela trabalha com textos expositivos. Perfeito? E aí a gente vai ter outros instrumentos, que é o APET, por exemplo, que aí vai investigar outro tipo de textos, né? E assim vai, quer dizer, e eu fui vendo que o número de instrumentos estavam se abrindo. E aí também teve não podemos deixar de mencionar explicitamente aqui, a grande contribuição da neuropsicologia, Sim. né? Pesquisadores fantásticos que fizeram esse trabalho de pesquisa e abriram
para os profissionais não psicólogos, né? Então são os chamados testes não restritos, ou seja, não restritos aos psicólogos, que nós, profissionais não psicólogos, podemos usar de uma maneira oficial, né? Sem restrições e sem ser antiéticos, né? O único cuidado é que temos que nos apropriar desses instrumentos de uma maneira muito precisa e muito correta. Não é Sim, pegar lá o teste, comprar, sentar aqui na frente do sujeito, aí abre a página, puxa a folha claro. de resposta do aluno e fala, então, não. Então não, querida. Então, volta para trás, vai pegar esse manual, vai estudar direitinho, né? Às vezes vai treinar até, como é que... Então, tem testes que você até precisa, por exemplo, você pega um cubos de Corse, não dá para você pegar cubos de Corse e, puf, você está na frente do sujeito, vamos fazer. Você nem sabe o que você tem que apontar, Sim, né? Então, eu vejo nos grupos que eu tenho dado, quando eu dou, por exemplo, esse teste, aí todo mundo fala, nossa, Mônica, é difícil. Eu falei, na verdade é um teste para o sujeito sendo avaliado e um teste para o avaliador também, né? Porque você tem que saber avaliar, né? Tem que ver, tem que estudar muito bem, né? Porque são instrumentos que requerem precisão nossa, com né? certeza. É muito sério isso, né, Mônica? Porque a gente está lidando com Muito, vidas. Se você está lidando muito, com vidas, a exatamente. gente precisa de ser minimamente assertivo no que a gente está fazendo. É, E se você tem é, um teste na mão, um protocolo na mão, que ele já é resultado de pesquisa científica, você tem que saber aplicar isso aí, né? Então, e aí, quer dizer, na verdade, nós temos aí, aplicou o instrumento, maravilha, que ótimo, tem o instrumento aplicado. E agora, querida, interpretar, É. né? Interpretar essa aplicação e ver, e aí articular com aqueles instrumentos que você aplicou, que davam elementos da subjetividade do sujeito, volta na anamnese, né? A entrevista de anamnese, então, quando eu escrevo sobre anamnese, eu digo, aqui é onde tudo começa, Uhum. não é? Então, por isso que eu digo, avaliação, para mim, eu entendo a avaliação como Sim. um processo que começa na entrevista de anamnese e aí começa passa, né, a fase seguinte no contato com o sujeito a ser avaliado e que vai passando por esses instrumentos, né? Uma hora de jogo, o par educativo, enfim, vai pelas provas operatórias, e com isso você já tem elementos para queixa, né? Com Sim. que queixa que o sujeito chegou. É. E aí sim, aí eu vou escolher, fazer a eleição dos instrumentos que devem ser utilizados para isso, para eu otimizar agora esse processo de avaliação, porque também, lógico, nós temos inúmeros instrumentos agora que podem ser, Uhum. agora, vou aplicar todos, né? Sim. Até porque esse período, né, avaliativo, num trabalho psicopedagógico, ele tem um tempo, né? Não dá para você ficar infinitamente avaliando o sujeito, né? Então, você tem que fazer uma escolha, aí tem que ser uma escolha bem assertiva de quais instrumentos nós vamos usar com este sujeito, dar uma devolutiva para a família, para a escola, e pode ser que aí começar a etapa seguinte, que é a etapa interventiva. E aí pode ser que eu sinta a necessidade de fazer uma outra, ampliar um pouco a minha investigação, aplicar um outro instrumento que vai me ajudar, sei lá, na parte da linguagem, me dar mais elementos, ou mesmo na parte das funções executivas, né, ampliar um pouco. Enfim, é Uhum. isso, Uhum. Isabel, sei lá. Sim, sim. Ô, Mônica, quando a gente fala sobre avaliação, né, muitas vezes as famílias também não compreendem como é que isso se dá, por que que se dá, em que momento que se dá. Ontem eu tive um questionamento de uma aluna, inclusive, dentro do curso de pedagogia. Eu dou aula na terça-feira à noite, para a turma de pedagogia do sétimo período, e no final, eu não estou falando, né, não nada sobre avaliação, mas ela sabendo que a gente atua nessa área, ela é monitora numa escola e ela chegou para mim e me perguntou. Ela falou assim, Isabel, tem como a pessoa chegar, um profissional chegar, um psicopedagogo chegar e falar assim, não, esse menino esse menino aqui tem problema, pode mandar, esse daqui tem, esse daqui tem, que dali não tem, não. Então aí eu vou passar a bola para você, para essa resposta aí. Tem como fazer Mas olha, isso? um ponto excelente de você tocar, Isabel. Porque apesar de
né? Temos tantos instrumentos agora, né? Aí você fala assim, oba, agora só tem instrumentos da neuropsicologia, que legal, então vou poder fazer o diagnóstico dos sujeitos que eu atendo, Uhum. e tal. Sim, você pode fazer avaliação. Agora, cuidado. Quem dá o diagnóstico, minha querida? O médico, Verdade. tá? Se você tem, lógico, se essa avaliação te deu elementos para levantar a hipótese, Uhum. pode ser de uma dislexia, pode ser de um TDAH, de um TEA, está tanto em questão agora. Bom, eu posso, lógico, e principalmente quando você já é uma profissional mais tarimbada, que já tem muitos anos, você até tem um feeling para você falar, acho que é X4. Mas quem vai dar esse diagnóstico final não sou eu. Eu vou agora encaminhar, Exato. né, em geral, para um neurologista. Exato. E muito cuidado, né? Principalmente se é criança, um neurologista infantil, Uhum. né? E, enfim, para poder ter Esse essa olhar, né? leitura mais, exatamente, mais precisa e mais adequada para aquele sujeito. E aí sim é que o diagnóstico vai ser fechado, né? Uhum. O médico poderá dizer sim ou não, ele pode confirmar. E a minha hipótese, eu não vou levantar a hipótese, eu, pelo menos, tomo esse cuidado de não levantar a hipótese. Olha, eu acho que ele é TEA. Não, eu não vou falar isso. Não, ele tem algumas características, alguns elementos, que realmente acho que merece uma investigação maior e mais apurada. Por isso, eu sugiro que vocês procurem um neurologista, né, um Sim. neuropsicólogo, enfim, para apurar essa avaliação. Eu acho que Uhum. era essa, né, a pergunta dela. Exatamente, porque no olho ninguém responde isso, né, Mônica? Se tem ou se não tem problema, não É, tem, exatamente. né? Ninguém. Para isso existem protocolos, a gente tem que tomar muito cuidado, Exatamente. que é muito sério. Então, no olho, olhando, ninguém responde isso. E o que a doutora Ângela disse no início, a gente volta um pouquinho agora. Então, trabalhar em equipe mesmo, né? Exato, em equipe. A gente não pode desprezar isso. Eu não sou sozinha, nenhuma de nós é, né? Esses eventos que a Ângela adora, né, coordenar com muita maestria, né, que olha, eu fico boba de ver a dinâmica dessa A mulher. palavra certa, maestria, é maestro mesmo. Ela é uma maestra. E ela reúne, olha o time que ela reúne nesses eventos. Dá um look, né? Dá um look no time que ela reúne nesses eventos. Tem, né, tem profissionais, assim, tem psiquiatras, tem psicólogos, tem psicanalista, tem fono, tem físio, tem mais? Tem os psicopedagogos, claro, TO. TO, entendeu? Então, ela põe esse Tem time todo, odontólogo, odontólogo. olha aí, odontólogo, entendeu? E ela põe esse Otorrino. time É uma todo equipe, é um time. falando. E veja bem, esse trabalho que ela está fazendo, olha, aproveitar publicamente e parabenizar, Ângela. Você está indo para as cidades, né, para as prefeituras, né? Você Sim, está acionando as cidades pequenas que às vezes não têm muita facilidade. Não é que elas não têm acesso até tem, mas às vezes não tem essa facilidade, por exemplo, de concentrar tanta gente, né? Que essa é a sua expertise, né? A gente não pode negar, né? É a sua expertise e que bom que você usa a sua expertise para o bem, né, das pessoas e dos educadores, né, das escolas, né? Tem que munir os educadores de conhecimento. claro. Claro, você não vai ensinar o professor a fazer avaliação, não é isso, mas ele vai lá, opa, como é que eu vi aquele profissional falando, não é, na palestra que eu ouvi lá no simpósio X, sobre tal. Aí ele já fica mais atento, né? E às vezes ele aprofunda a sua pesquisa também, vai atrás de mais informação, amplia um pouco mais o seu conhecimento. Quantas vezes eu tenho ex-alunas minhas que trabalham dentro da escola, continuam trabalhando dentro da escola, só que elas atuam agora com um olhar psicopedagógico, né? Com uma escuta psicopedagógica.
Então, tem uma delas que eu chamo, como eu dou curso numa das instituições, eu dou da parte institucional, psicopedagogia, que eu digo que a psicopedagogia institucional, na verdade, as pessoas deviam olhar com mais carinho para ela, né? Porque, em geral, o aluno da psicopedagogia, em geral, quer ir para a clínica, quer ir para a clínica. Ótimo, beleza, continue para. Mas não fechem o olho para a instituição, sabe? Mantenha os seus olhos, porque quando você faz uma formação em psicopedagogia, você é o psicopedagogo que, em tese, deve estar apto para atuar tanto na clínica como na instituição, principalmente instituição escola, ou outras. Hospital, agora está se difundindo muito mais a psicopedagogia no âmbito hospitalar, na empresa. Então, não fechem os olhos para isso. Bem, então, na escola, quer dizer, é isso que a gente está precisando. Então, eu chamo a Luciana, essa moça, né? Ela é professora de matemática. E agora ela se divide, né? Trabalhando na escola e já atuando numa clínica em psicopedagogia. Mas, na escola, ela faz um serviço muito interessante, muito mais rico, né? Porque ela tem outro olhar, porque ela tem alunos com transtorno de, sei lá, dislexia, vai ter hiperatividade, TEA. Agora, os alunos com TEA estão chegando à escola, né? Enfim, então eu acho que isso é muito importante. Então, Ângela, parabéns pelo seu trabalho, né, por meio desses eventos. Eu acho que você dá uma contribuição riquíssima. Grande. É o envolvimento de muitos profissionais, e isso, na verdade, a gente fala a nível de Brasil, nível nacional. O Brasil tem muito a ganhar com tudo isso, né? É Porque a verdade. gente tem profissional de todos os lados envolvido no processo. Mônica, tem a Célia Assunção está falando que é construção de redes, isso é muito importante. E tem, e tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, que era sobre TOD, perguntando quem é que dá diagnóstico de... Aqui. Professor Fábio. TOD, quem dá o diagnóstico, neuro ou psicólogo? É uma pergunta. Neuro. O TOD, quem dá diagnóstico? Neuro ou psicólogo? Neuro ou psiquiatra, não psicólogo. Neuro ou psiquiatra. Então, precisa de fazer essa avaliação aí, mesmo que seja com o apoio dos outros profissionais, mas eu sempre brinco, quem bate o martelo realmente vai ser o médico, né? Sim. Na realidade, o diagnóstico é dado pelo médico, né? Nós tem a permissão do psicólogo, né? O psicólogo também pode dar alguns diagnósticos. Nós, enquanto psicopedagogos, a gente dá sugestão diagnóstica, né? Nós sugerimos que esse profissional tenha o olhar, né? O olhar médico e, às vezes, o olhar neuropsicológico para poder fundamentar nosso protocolo e a nossa avaliação. Isso. Mas, na realidade, quem dá o diagnóstico é o médico. Mas o médico sensato, o médico que não é sem noção, ele nos procura para montar essa equipe, né, esse time, para que seja assertivo. Porque nós não podemos esquecer que é muito difícil a gente ter uma patologia solitária. Por exemplo, só TDAH, só dislexia, tem as comorbidades. E quem favorece isso somos nós, enquanto time de equipe. Né? Na área da aprendizagem, o psicopedagogo, na área da linguagem, o fonoaudiólogo, na área motriz, o psicomotricista, o fisioterapeuta, né? E de outras áreas. Então, nós precisamos de nos unir enquanto time, para que realmente todos ganhem no processo. Porque se eu ficar solitário, como a Mônica disse, eu sozinho, isso é muita megalomania num mundo que é extremamente global. Então, nós precisamos ter cautela quanto a essa questão. Exatamente. É um risco, né, Ângela? Porque se você se fecha, aí realmente, na verdade, como se diz, a sua legitimidade também fica abalada, né? Fica, verdade. A Luciana Fialho deixa um recadinho para você aqui. Obrigada por lembrar de mim, Mônica. Tá vendo? Estava falando dela.
Era dela que legal, estava falando mesmo. que Era legal. uma profissional excelente, foi minha aluna já há algum tempo e tá E, sempre se atualizando, sempre estudando, e é isso que é importante. Por isso que eu tenho, né, uma das minhas hashtags é formação continuada e aprendizagem sempre, né, que eu Sim, em tudo que eu publico, que eu divulgo lá no meu Instagram, então eu sempre ponho isso, porque e eu defendo, né? Eu sou uma defensora dessa formação continuada e claro. tento contribuir para essa formação continuada, né? Eu acho que é o meu papel agora, afinal, depois de tantos anos de trabalho, ajudar um pouco na formação, principalmente do pessoal que está entrando, né? Que está começando e às vezes fica um pouco perdido mesmo. Mas eu vejo, por exemplo, no final do ano eu fiz um grupo de estudo para trabalhar o teste de compreensão lectora e veio uma profissional já de muitos anos, já na área, já uma pessoa super já reiterada. Olha ela aí. Ela está em O todas, né? dela travou e acabou a bateria aí. Ô, Mônica, você não está entendendo, boba. É um amor. Ela mora em Belo Horizonte, mas ela não dá conta, Olha, não. Você está entendendo? nossa Ela senhora, me ela é um liga. presente, né? Não, ela me liga 1 hora da manhã. 2, 3. É um amor louco. Eu acho que tem dia que a cabeça assim. Eu tô com saudade da Isabel. Aí é aquele dia, entendeu? Imagina. Aliás, no grupo lá do simpósio, meu Deus, ela tá em todas, ela dá conta de tudo, Não, conta de tudo. tudo. Ela briga comigo também. Você acha que ela não briga, não? Briga, puxa minha orelha, tá? E lá no simpósio, a gente está aqui em Nova Serrana, em regiões, são várias cidades, e estamos indo para o Espírito Santo, depois Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, no Olha, Brasil inteiro, e fora do Brasil. Nós vamos para a Argentina, para a Espanha, para os Estados Unidos. Você tá com a gente, né, Mônica? tô, claro, é só me chamar que eu vou. Hashtag Mônica presente em todos. Será um prazer. Porque eu acho que, na verdade, eu acho que faz parte do nosso trabalho, né, Isabel Sim, e Ângela, que a gente chegar nas pessoas, né? sim. É essa Eu vejo até capacitação que você está falando aí. pelo trabalho, por exemplo, da Associação de Psicopedagogia, isso era antes da pandemia, isso era uma certa dificuldade que a gente tinha de chegar, por exemplo, questão seção São Paulo, né, no caso que é o meu estado. Como que a gente chegava no interior do estado? Era mais difícil, né, porque você tinha que ter o contato na cidade para poder promover alguma coisa lá, enfim, a gente até chegou a fazer. E isso, eu estou falando de São Paulo, que é o meu estado, mas eu vejo as colegas com as sessões em outros estados que também tinham essa dificuldade. E agora, com a questão da internet, abriu, né? Abril. A Goiânia gente tá gritando chega. aqui, ó, na nossa live. Vem pra Goiânia. Ó, é só, só chamar. Entra lá no privado, fala um recadinho pra doutora Ângela, que ela organiza aí pra Goiânia também. Vai para Goiânia. A Goiânia Luciana Fialho falou que brigar. Ô, Luciana, não dá essa trégua pra doutora Ângela, não. Diz ela que brigar também é amar. Fala isso não. Como é que ela falou aí? Fala isso não, Luciana, você não tá entendendo. Ah, obrigada, minha mãe. Ela colocou que brigar, porque eu falei que a doutora Ângela brigou comigo, falou brigar também é amar. Eu sei Goiânia, disso. por exemplo. A gente sabe, a gente só não pode falar, você tá entendendo? Com a doutora Ângela, a gente sabe de muita coisa, a gente só não pode falar. Mas agora Mônica, mas foi, olha, um semana que vem tô prazer. lá. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer ter uma mestra, né? Do seu gabarito, com a sua expertise, com a sua excelência, estar no nosso time, estar com a gente, participar do almoço da aprendizagem. Sinto-me honrada pelo convite, porque eu não conhecia você. Esse é um dos privilégios que eu tenho através da doutora Ângela, ter o privilégio de conhecer uma pessoa, um profissional como você. E a aprendizagem agradece. Eu que agradeço o convite, o prazer de conhecer você, Isabel, e rever a Ângela, né? Que faz tempo que a gente não se vê assim tão proximamente. A gente se vê pelo WhatsApp e tal. Mas, enfim, obrigada. Um grande abraço. Obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Gente, esse é o almoço com aprendizagem. A sobremesa são os livros. Nós vamos sortear os livros. O ano passado nós produzimos 35 livros.
Esse Então, ano, essa mulher não para. esse ano nós vamos ter o Break Connection. Ele está dividido em eixos, por eixos, e cada eixo terá um e-book, né, que será fornecido. E também, gente, ele será híbrido, tanto presencial como online. Tá? Nossa. Então, é muita novidade que nós temos aí durante esse ano. E como a Mônica disse, nós somos psicopedagogos. E o papel do psicopedagogo é levar a aprendizagem. Né? Então, esse é o nosso foco, levar a aprendizagem. Então, beijão para vocês. Beijo. Beijão. Beijão. Beijo. Um ótimo fim de Beijo tarde a para todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Fique com Deus. Um abraço, Mônica. E a gente continua conversando Obrigada no pra privado, todos viu, Mônica? Todos Tchau, que tchau. estiveram aqui. Tchau, querida. Tchau.